Que Deus abençoe você. Boa noite. Graças a Deus, não? Graças a Deus nós podemos glorificar ao Senhor por mais um dia. Podemos glorificar o Senhor porque até aqui Ele tem nos ajudado. Podemos glorificar o Senhor porque até aqui Ele tem nos guardado. Mais uma oração da noite. Estamos falando da série Os Milagres de Jesus. Eu tenho certeza que o milagre que eu escolhi hoje, apesar de ser conhecido, um texto conhecido, Deus tem grandes revelações para nós aqui. Mas antes de nós entrarmos na palavra, eu gostaria de te pedir um favor. Se você está aqui pela primeira vez, ou pela segunda, ou pela terceira, e ainda não é inscrito no nosso canal, eu vou pedir que, por favor, você se inscreva nesse canal. Só você clicar em inscreva-se. Após você clicar em inscreva-se, você pode acionar o sininho. Escolha todas. Por quê? Porque a partir do momento que você escolhe todas, todos os momentos que eu estiver orando, ao vivo, aqui no estúdio, ou em casa, ou onde eu costumo fazer essas orações, você vai estar comigo. Nós vamos estar orando juntos. E vou pedir para que você compartilhe para que outras pessoas possam ser abençoadas. Siga nosso Instagram também, aonde você pesquisar Oficial Marques 12 no YouTube, no Instagram, no TikTok, você vai estar conhecendo um pouquinho sobre minha vida e um pouquinho do nosso trabalho. Eu tenho certeza que Deus ele vai se manifestar, Ele vai abençoar a sua vida. Outro ponto, já prepara aí a peça de roupa, o currículo, a fotografia, a carteira de trabalho, o copo com água, porque já já nós vamos orar e nós vamos interceder diante de Deus pela sua vida e nós vamos abençoar esses elementos, nós vamos consagrá-los e eu tenho certeza que Deus ele vai se manifestar na sua vida. Mas vamos para a palavra, hoje a palavra é poderosa. Livro de Marcos, capítulo 5, versículo 24. Se você quiser aprofundar e ver algumas versões diferentes desse texto que nós vamos estudar hoje, você pode ir em Mateus 9, de 20 a 22 e Lucas 8, 42 a 48. Também fala sobre o mesmo tema. Aqui nós vemos Jesus sendo seguido por uma multidão. Aonde Jesus ia muita gente. Vamos conjecturar um pouquinho, me dê essa liberdade. Você já pensou se Jesus estivesse andando nos dias de hoje, nos aeroportos, desce de aeroporto, vai para outro, circula dentro de um país, de uma cidade? Você já imaginou como seria isso? Porque eu estou falando de Jesus. Acredite você ou não, é um dos ícones da história moderna. Naquele período, além de tudo, curas e milagres aconteciam por onde ele passava. Aonde Jesus passava, coisas aconteciam. E no meio dessa caminhada, muita gente o apertava, o oprimia, diz o texto. E de repente aparece uma mulher. O versículo 25 diz: estava ali uma mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito na mão de vários médicos e gastado tudo o que tinha, sem contudo melhorar sua saúde. Pelo contrário, a saúde dessa mulher piorava cada vez mais. E essa mulher chegou por trás, no meio da multidão, tocou-lhe a capa, porque dizia:
E eu acredito que esse porquê dizia ela pensando, ela raciocinando. Se eu tocar nele, eu só preciso tocar. Se eu tocar em Jesus, eu vou ser curado. Se eu tocar em Jesus, a coisa muda. Então ela toma uma decisão. E aqui tem todo o contexto por trás desse momento. No período que nós estamos estudando esse texto, quando a mulher entrava no ciclo menstrual, ela ficava separada. Ela não ficava no mesmo lugar que sua família, ela era separada. Essa mulher, então, ficou 12 anos separada. E investiu tudo que tinha. Mas ela venceu porque ela tomou uma decisão. Ela quis chegar próximo de Jesus. Isso chama a minha atenção nesse milagre. Porque, às vezes, nós enfrentamos problemas que aparentemente olhamos e não entendemos. Muitos de nós pensamos, caramba, se fosse, por que aconteceu isso na minha vida? Se ponha no lugar dessa mulher por um instante, longe da família. O texto não fala se ela tinha filhos, mas vamos lá, que tivesse. Amigos. Você já imaginou essa mulher? Porque ela não devia ficar sozinha, porque tinha um local onde essas mulheres eram dirigidas durante o período do ciclo menstrual. Ela olhava, saía uma, saía outra, ia, voltava, e ela ali. Ela não saía dali. Ela permanecia ali, ela estava ali. Você já parou para pensar o tamanho da batalha enfrentada por essa mulher, mentalmente falando? Você já parou para pensar? Vamos comparar com a nossa vida. Às vezes enfrentamos situações em que nada muda. Você vê as pessoas crescendo, prosperando, sendo abençoados, testemunhos maravilhosos, e você continua no mesmo lugar, do mesmo jeito, da mesma forma. Quer um conselho de amigo? Isso é para mim e para você? É tempo de nós nos aproximarmos de Jesus. Mas de verdade. Deixando de lado tudo aquilo que nós sabemos, achamos, se concordamos ou não, se acreditamos ou não. Não, é só chegar perto dele. Essa mulher, ela poderia ser morta ao fazer isso. Mas ela toma uma decisão. Ela fala, não, minha situação tem que mudar. Eu vou chegar perto dele agora. Ela não tinha mais nada a perder. Quantos de nós que estamos aqui, você que está me ouvindo e não tem mais nada a perder? Nada a perder. Ela não tinha mais nada a perder. E quando nós chegamos nesse ponto, é um ponto perigoso. Porque quando nós chegamos no ponto onde não temos nada a perder, nós estamos dispostos a fazer qualquer coisa. Então ela sai daquele local, ela vai encontrar com Jesus, ela toca em Jesus e o texto vai dizer. Opa, alguém me tocou. Jesus começou a procurar. Por quê? Havia fé naquela mulher. Ela fica preocupada, o texto nos mostra isso. Aliás, depois dá uma lida nesse texto. Ela fica preocupada porque ela sabia que ela estava cometendo uma falta dentro do contexto da época. Mas ela toca nele. Não olhe para os lados, não olhe quem está no meio do caminho, não olhe quem está, no meio da multidão. Toca nele, olha só para ele, foca nele, porque ele pode mudar a trajetória da sua vida. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Pai, nós estamos aqui em nome de Jesus estudando esse texto maravilhoso sobre a mulher do fluxo de sangue.
Ela não tinha nada a perder, Pai. Essa é a realidade. Ela não tinha mais nada a perder. Ela só queria voltar a ter uma vida normal. Talvez é o que esse meu amigo, essa minha amiga, tem buscado. Voltar a uma vida normal. Ter oportunidade de levar o pão para a mesa de casa. Talvez essa pessoa que está com uma enfermidade tenha oportunidade de voltar a viver. Pai, eu venho interceder por todas essas pessoas, desempregados, enfermos, depressivos, amargurados, pessoas que precisam tocar no Senhor. E muitas das vezes estão olhando para a multidão, talvez para a multidão do diagnóstico, para a multidão da dívida, para a multidão da espera, para a multidão do que estão falando para ele. Olha, isso vai dar certo, isso não vai dar certo. Mas nessa noite, Pai, nós tomamos uma decisão. Eu tomo essa decisão junto com você, meu amigo. Nós vamos tocar em Jesus. Em o nome de Jesus, Deus. Oh, Espírito Santo, toca na vida dessa pessoa, Pai. Transforma, Pai, essa família. Muda, Pai, o cenário diagnóstico. Trabalha, Pai, transforma o contexto da vida dessa pessoa. Toca naquele filho. Pai, está escrito, eu e a minha casa. Alcança, Pai, a nossa família. Alcança, Pai querido, aqueles que carregam nosso nome e nosso sobrenome. Porque eu vou usar a autoridade que o Senhor tem nos dado. Em nome de Jesus, eu repreendo todo o ataque do inimigo na sua vida. A partir de hoje acabou, não vai prosperar mais. Eu abençoo, Pai, o copo com água, a fotografia, a peça de roupa, a carteira de trabalho, o currículo. E quando essa pessoa, Pai, tomar essa decisão de entregar o currículo, tomar essa decisão de fazer um novo exame, tomar a decisão de intervir na vida desse filho, ele vai ver o milagre. Pai, eu entrego esse povo nessa quinta-feira nas suas mãos. Lhes dê uma noite de sono de paz, tranquilidade, de renovo. Oh, Espírito Santo, visita cada lar, cada família, que aonde esteja chegando essas ondas sonoras, chegue poder. Poder transformador, poder libertador, poder para mudar contextos e situações. Meu amigo, você está abençoado a partir de agora. Minha amiga, você está abençoada. Eu tenho certeza que Deus vai se manifestar aí. Dentro de poucos dias nós vamos ter respostas. E o teu nome será glorificado, Pai. Eu entrego, Pai, a vida desse povo nas suas mãos. Porque creio que o Senhor fará mais do que pedimos e pensamos. Em o nome de Jesus. E você que crê, diga amém. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Eu estou aqui com as mãos levantadas, abençoando você. Seja abençoado. E não se esqueça, você nasceu para ser feliz.